Gente, obrigada. Vamos começar então? Bom dia a todas e todos. Muito obrigada pelo convite, Miss Souza, pela intermediação, Miss Xavier. É uma alegria muito grande estar aqui dialogando com esse grupo de alunas e alunos que eu sei que já tive informação de que são bastante engajados e interessados em causas sociais, para falar um pouquinho sobre trabalho infantil e trabalho escravo, essas duas grandes máculas da nossa sociedade atual, infelizmente. Antes de adentrar ao tema que me cabe, que é trabalho infantil, eu sou procuradora do trabalho, meu nome é Daniele Kramer e atuo especificamente no combate ao trabalho infantil. Eu vou contextualizar o porquê. Só um minutinho. Eu vou contextualizar o porquê de Juliane e eu estarmos aqui. Qual a nossa legitimidade para falar sobre trabalho infantil e sobre trabalho escravo? Pois bem, o artigo 127 da Constituição fala do Ministério Público, dizendo que é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, o Ministério Público é uma instituição de Estado que não está vinculada a nenhum dos três poderes, incumbida da defesa da sociedade em questões coletivas relacionadas ao meio ambiente, direito do consumidor, patrimônio público, moralidade administrativa, saúde, educação, etc. Então, todas as grandes questões sociais são de atribuição do Ministério Público, que pode ser Ministério Público e Ministério Público dos Estados e Ministério Público da União. O Ministério Público do Trabalho, que é o ramo que eu e Juliane aqui representamos, integra o Ministério Público da União e tem por atribuição a defesa dos interesses dessa sociedade em questões relacionadas ao trabalho. Tá? Então, tudo que tem a ver com interesses coletivos de trabalhadores é da atribuição do Ministério Público do Trabalho fazer a defesa. E, nesse sentido, né, nessa perspectiva, o Ministério Público do Trabalho atua em diversas frentes, defendendo um meio ambiente do trabalho seguro, sadio, defendendo a liberdade sindical dos trabalhadores, combatendo fraudes em relações de trabalho, combatendo discriminações, combatendo o trabalho infantil e trabalho escravo. Aí que Juliane e eu nos inserimos, certo? Então, agora eu vou falar especificamente do trabalho infantil. Eu sei pela Miss Souza que vocês já fizeram pesquisas e já estão relativamente inteirados sobre o tema, então eu vou falar um pouquinho da parte conceitual, mas depois trazer para vocês exemplos concretos da nossa atuação frente a essa mazela social. Então, o trabalho infantil é uma grave violação de direitos humanos que atinge cerca de 150 milhões de crianças e adolescentes no mundo e em torno de 2 milhões no Brasil. E, conceitualmente falando, é todo aquele realizado antes da idade mínima permitida para o trabalho, que no Brasil é de 16 anos, né, como idade mínima para ingresso no mercado do trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Então, na verdade, quando a gente está falando de trabalho infantil, a gente está se referindo a trabalho infanto-juvenil, mas adotando a terminologia mundialmente utilizada, em inglês, child labor, né, é todo aquele que é realizado abaixo da idade mínima, e isso varia de país para país. No Brasil, 16 anos ou 14 na condição de aprendiz, que é um contrato de trabalho especial que conjuga teoria e prática. Então, abaixo dos 16 anos ou 14, no caso dos aprendizes, as crianças e adolescentes têm direito ao não trabalho. E por que isso? Para que eles possam usufruir na plenitude dos demais direitos inerentes à infância, como brincar, estudar, praticar esporte, socializar, sonhar, enfim, tudo aquilo que criança faz. Afinal de contas, infância não é privilégio, e sim direito de todas as nossas crianças, sejam elas ricas, pobres, brancas, pretas, pardas ou orientais. Direito esse que é sempre sonegado àqueles que começam a trabalhar antes da hora. E eu aqui vou me valer das palavras do escritor moçambicano Mia Couto. Pode-se chamar de criança a uma criatura que lavra a terra, carrega água e, no final do dia, já não tem alma para brincar?
Que infância é essa, né? Então, abaixo dos 14 anos, em conclusão, a criança e adolescente não pode exercer qualquer trabalho. E é importante ressaltar que essa proibição não abrange a ajuda em tarefas domésticas. Quando nós conversamos com alunos e adolescentes, crianças, sempre surge essa pergunta: então não pode trabalhar, eu não preciso fazer nada em casa. Não, não é isso. A ajuda, a colaboração, melhor dizendo, nas tarefas domésticas, não só pode, como deve, porque ela é fundamental para a formação da pessoa, né? Todo mundo tem que saber cuidar de si e do seu entorno. E como que vai aprender a cuidar de si e do seu entorno? Através dessa colaboração nas atividades de sua casa. Não é disso que se trata o trabalho infantil. É aquele trabalho que explora e que impede a criança e adolescente a fruição dos demais direitos da infância. A criança que trabalha e não pode brincar, a criança que trabalha e não pode estudar, a criança que trabalha e não pode ser criança ao final e ao cabo, né? Ao fim e ao cabo. Então, entre 14 e 16 anos, é possível o trabalho do jovem apenas como aprendiz. E a partir dos 16 anos, o jovem já pode trabalhar, tanto como estagiário, quanto aprendiz, ou até mesmo empregado comum. Porém, como se trata de uma pessoa que ainda está em processo de desenvolvimento, existem restrições ao trabalho permitido até os 18 anos. E que restrições são essas? Vedação ao trabalho em atividades insalubres, ou seja, aquelas que, em contato com agentes químicos, físicos e biológicos que façam mal à saúde do adolescente, perigosas, que coloquem ele em algum risco, com inflamável, explosivos, enfim, e penosas, aquelas que exigem do adolescente o desempenho de atividades superiores às suas forças, por exemplo, carregar muito peso, isso é uma atividade penosa e, portanto, proibida para adolescente. Também é proibido o trabalho em horário noturno, assim considerado aquele compreendido entre 10 da noite e 5 da manhã do dia seguinte. Do mesmo modo, é vedado ao adolescente o trabalho em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. E eu cito aqui, por exemplo, o trabalho em boate, o trabalho que moralmente cause dano à formação desse adolescente. Vedação também ao trabalho em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Então, o trabalho pode ser permitido, pode ser num local permitido, mas se ele não puder frequentar a escola, ele não pode ser realizado por adolescente, porque a prioridade nessa faixa etária é exatamente o estudo, tá? E se ele trabalhar em mais de um local, as jornadas somadas não podem exceder de 8 horas diárias, também para possibilitar a frequência desse adolescente à escola. Tá? E as férias do trabalho devem coincidir com as férias letivas, diferentemente do que acontece com os demais trabalhadores, que têm as férias concedidas por conveniência do empregador. No caso de adolescentes, não. Eles têm que gozar suas férias em coincidência, concomitantemente com as férias letivas, também para incentivar a sua frequência escolar. Fora isso, aos adolescentes trabalhadores são assegurados todos os demais direitos a que fazem jus os trabalhadores adultos. Tá? Lembrando que não é o fato dele ser adolescente que ele vai ter menos direitos. E é importante lembrar que os adolescentes, ainda que em processo de desenvolvimento, eles são sujeitos plenos de direito pela nossa legislação e, portanto, destinatários de proteção integral por parte do Estado, da família e da sociedade. E é importante aqui ressaltar que essas limitações etárias para o trabalho não são fruto de um capricho aleatório do legislador que decidiu que 14 anos, ou para aprendiz e 16 para trabalhador, era interessante. Não, são resultado de uma evolução legislativa baseada em evidências científicas. Então, sim, por exemplo, a título de curiosidade, em 1891, o trabalho era permitido a maiores de 12 anos. Atualmente, é um consenso entre especialistas o quanto o trabalho precoce traz prejuízos à criança e adolescente. E sobre esses prejuízos eu vou falar um pouco mais à frente. Então, pelo que já foi aqui exposto, dá para perceber que nós temos uma legislação bastante avançada na proteção de crianças e adolescentes, inclusive em questões relacionadas ao trabalho, né? E essas proteções estão contidas na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é a Lei 8.069/90, conhecida como ECA, né? E na CLT. Contudo,
apesar dessas violações, de todas essas proteções legais, o trabalho infantil é uma realidade no país, atingindo em torno de 2 milhões de brasileiros entre 5 e 17 anos. E por que isso acontece? Bom, é importante ressaltar aqui que a lei por si só não tem o condão de alterar uma realidade social. A lei diz uma coisa, mas a realidade social muitas vezes está dissonante com o que prevê essa legislação. E por quê? A principal causa em se tratando do trabalho infantil é econômica. Crianças e adolescentes começam a trabalhar cedo para contribuir com o sustento da família ou para suprir suas necessidades imediatas de consumo, numa completa subversão de papéis, já que os pais é que têm que sustentar seus filhos menores, jamais o contrário. E para enfrentar essa causa, fazem-se necessários programas governamentais de complementação de renda essas famílias, com condicionantes que exijam que, para receber essas chamadas bolsas, né, auxílios governamentais, os filhos sejam mantidos na escola. Isso é uma condicionante do Bolsa Família, por exemplo. Aí, a questão de fiscalização ou não é outra coisa, mas o Bolsa Família prevê que para as famílias receberem né, aquele montante mensal, elas têm que manter seus filhos na escola, com frequência e rendimento escolar devidamente comprovados, tá? Assim como vacinas e outras coisas. Então, só se enfrenta o trabalho infantil com programas, com políticas públicas de complementação de renda para as famílias. Mas existe um outro fator, que consiste na aceitação cultural do trabalho infantil. Boa parte da nossa sociedade, inclusive políticos com caneta na mão, né, defendem o trabalho infantil, baseados muitas vezes em mitos enraigados em nossa cultura, em nosso inconsciente, e que precisam ser desconstruídos, porque são totalmente equivocados. E que mitos são esses que sustentam culturalmente o trabalho infantil? O primeiro desses é de que crianças e adolescentes pobres precisam trabalhar para sustentar sua família. Além de completamente equivocada essa premissa, por subverter os papéis, como eu disse antes, né, os pais é que têm que sustentar os filhos e não o contrário, essa crença ajuda a perpetuar o ciclo interminável de pobreza. Um avó pobre, filho pobre, neto pobre e assim por diante. Então, assim, o avô trabalhou e não teve oportunidade de estudar, aí o filho foi criado na pobreza e também foi encaminhado cedo para o trabalho, e esse ciclo nunca vai ser rompido, enquanto se acreditar que lugar de criança pobre é no trabalho. O segundo mito é de que trabalho faz bem para a criança e ajuda a formar o caráter. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Trabalho faz bem, é um valor. Claro que trabalho faz bem, mas na hora certa. Esse argumento é extremamente preconceituoso, porque se trabalho precoce, né? Não trabalho, mas trabalho antes da hora fosse de fato bom para a formação dos jovens, formação do caráter dos jovens, as classes média e alta colocariam seus filhos desde cedo para trabalhar, o que efetivamente não é o caso. O trabalho infantil no Brasil tem classe social e cor. São fundamentalmente pretos e pobres que integram suas estatísticas, e nós precisamos mudar essa realidade. Nós temos que querer para todas as crianças e adolescentes o que a gente quer para os nossos filhos, que é o quê? Estudo, preparação, ingresso no mercado de trabalho no futuro, quando estiverem devidamente preparados, amadurecidos e qualificados para o trabalho, para não se sujeitarem à exploração como mão de obra precária e barata, que é o que acontece com quem não tem oportunidade de estudo e de qualificação profissional. O terceiro desses mitos, e talvez o mais difundido de todos, é de que é melhor trabalhar do que estar nas ruas delinquindo, usando drogas. Acho que todo mundo aqui já ouviu isso, né? Como se aos jovens carentes só houvesse essas duas alternativas. Na verdade, o melhor mesmo é que essa criança e adolescente esteja na escola, preparando-se para o futuro e para um mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Aliás, é importante nesse ponto destacar que grande parte da população carcerária do país, isso é estatística, foi trabalhador precoce. Então, não é verdade de que trabalhar cedo afasta o adolescente ou a criança do mundo do crime. Muito pelo contrário, às vezes acaba sendo um caminho para que isso aconteça justamente pela falta de escolaridade. Do mesmo modo, a imensa maioria dos trabalhadores adultos escravizados foi trabalhador infantil. Isso também é estatística. Os trabalhadores escravizados que foram resgatados
quase todos têm histórias de trabalho infantil para contar. A Juliane, minha colega, vai falar depois sobre o trabalho escravo e pode confirmar isso que eu estou dizendo. Então, o melhor para todas as crianças não é estar no trabalho, é estar na escola, se preparando para não ser escravizado no futuro, para não ser precarizado no futuro e para, eventualmente, não fazer parte da massa carcerária do país. Há também quem sustente que trabalhar cedo não mata ninguém. Trabalho não mata ninguém, a gente ouve bastante também, né? O que não é verdade, já que acidentes de trabalho são extremamente comuns entre crianças e adolescentes e podem, inclusive, levar à morte. E aqui eu trago um dado para vocês, que nos últimos 10 anos foram mais de 40 mil acidentes de trabalho nessa faixa etária, com 236 mortes. Isso, os casos levados a conhecimento das autoridades, sabendo que a subnotificação é a regra. Então, é muito mais do que isso. Então, o trabalho mata, sim, quando realizado antes da hora e sem o devido treinamento, sem o devido preparo, sem a devida atenção. Agora, falando, né, depois de tratar das causas do trabalho infantil, vamos falar um pouquinho das consequências do trabalho infantil, que é isso a que eu estou me referindo, né? Quando falamos dos mitos, os impactos físicos do trabalho infantil, isso tudo também é ciência, é comprovação, são cansaço constante. O organismo da criança e do adolescente não está devidamente formado para trabalhar, sobretudo em longas jornadas, né? Então, o adolescente e a criança que trabalha está sempre cansada, mais do que um trabalhador adulto estaria trabalhando nas mesmas condições. Distúrbios do sono, em decorrência também desse cansaço e dessa incumbência para a qual eles não estão preparados. Alergias, a pele da criança e do adolescente é mais fina, mais porosa, então está sujeita, em contatos com agentes alergênicos, né, a desenvolver mais alergias. Problemas respiratórios, a ventilação pulmonar também da criança e do adolescente é diferente, portanto, mais suscetível a sofrer problemas respiratórios, perda auditiva, perda visual, baixo crescimento. As crianças que começam a trabalhar cedo não crescem, não se desenvolvem como as crianças que não trabalham. Risco maior de acidentes, também por questões cerebrais, né, das sinapses que ainda estão se formando, e pela desatenção e a visão periférica, que também não está totalmente desenvolvida, eles sofrem mais acidentes. Eu tive um caso em que um menino de 13 anos trabalhava numa máquina de pão e perdeu 3 dedos nessa máquina de pão porque não recebeu o devido treinamento, estava desatento, enfim. Não se pode exigir de uma criança de 13 anos a mesma responsabilidade, o mesmo cuidado de um trabalhador adulto. Também, o trabalho infantil traz como consequência abusos sexuais. As crianças e adolescentes são muito vulneráveis, né? São muito indefesas e, em consequência, mais sujeitas a sofrerem abusos sexuais no ambiente de trabalho, sobretudo no caso das trabalhadoras domésticas, tá? Que é um meio ambiente do trabalho de certa forma, invisibilizado, né? O que acontece dentro das casas, muitas vezes, as instituições incumbidas à defesa de direitos dos trabalhadores não ficam sabendo. E aí, os abusos correm soltos. Maus tratos, castigos corporais também, né? As crianças, justamente por causa da sua vulnerabilidade, da sua submissão, elas acabam sofrendo castigos físicos no trabalho ao não cumprir determinada atividade como se esperaria delas, ou não cumprir metas, enfim, todas essas consequências físicas acontecem em casos de trabalho infantil. Os impactos psicológicos, irritabilidade, né? A criança que trabalha, que está assumindo responsabilidade para a qual não está preparada, tem essa irritabilidade constante, desconfiança dos adultos, né? Porque aqueles que deveriam protegê-la, na verdade, a estão explorando. Então, isso aí gera uma desconfiança permanente em relação a tudo e todos, ansiedade, depressão, baixa autoestima, assédio moral também, né, por conta dessa vulnerabilidade. E impactos sociais, que são bastante graves também, o baixo rendimento escolar, né, é difícil
exigir de uma criança ou adolescente que trabalha e estuda um bom desempenho escolar. Se ele continua na escola, ele certamente ou provavelmente vai ter uma queda no seu rendimento. Né? Para um adulto já é difícil conciliar estudo e trabalho. Para um adulto bem alimentado, bem nutrido, né? Eu trabalhei e estudei durante a faculdade e era cansativo, chegava nas aulas de noite cansada mesmo, às vezes não conseguia me concentrar por conta do cansaço. Imagine isso para uma criança, para um adolescente subnutrido, né? Com todas essas peculiaridades. E isso acaba gerando também a evasão escolar, né? Porque ele começa a não acompanhar a escola, ir mal na escola e acaba desistindo da escola. Um dos principais, se não o principal, motivo de evasão escolar, de abandono da escola, é o trabalho infantil. E, em consequência, a perpetuação do ciclo de pobreza e eventual prática de atos criminosos. Tudo isso como impacto social. O trabalho infantil no Brasil, traçando aqui um panorama para vocês, estatístico, segundo dados da PNAD 2019, PNAD é a pesquisa de amostragem de domicílios, né, feita pelo IBGE. Depois de 2020 não teve PNAD e 2021 provavelmente também não vai ter, então são os dados mais recentes de que dispomos. 66,4% dos trabalhos infantis, né, antes da idade mínima permitida, dos trabalhadores infantis são do gênero masculino e 33,6% gênero feminino. 66,1% são negros, aquilo que eu falei, né, o trabalho infantil no Brasil tem raça, e classe, 33,9% de brancos, tá? 21,3% entre 5 e 13 anos. Vocês conseguem imaginar uma criança de 5 anos trabalhando? Pois é, isso acontece. Acontece e com muito mais frequência do que se imagina. 25% entre 14 e 15 anos e 57,3% entre 16 e 17 anos. Lembrando aqui que esses casos são de trabalho ilegal, não aquele trabalho que é permitido a partir dos 16 anos, como eu mencionei no início da minha fala. 45,8% desses trabalhadores precoces estão realizando atividades nas piores formas de trabalho infantil. E o que são piores formas de trabalho infantil? São, dentre todas as formas de trabalho infantil, que evidentemente são muito ruins, existem as piores, que são aquelas que, pela sua natureza, ferem mais a dignidade dos trabalhadores. E elas estão relacionadas no Decreto 6481 de 2008, que regulamenta uma convenção internacional da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é signatário, Convenção 182, que fala das piores formas. E aí se inclui o tráfico de drogas, a exploração sexual, o trabalho, por exemplo, em lixões a céu aberto, em abatedouros. Então, tem quase 100 atividades que estão ali relacionadas como as piores. Então, essas piores atividades não poderiam nem ser realizadas entre os 16 e 18 anos, somente possíveis, exceto as ilícitas, né, tráfico de drogas de forma alguma, mas as demais podem sim ser realizadas por trabalhadores adultos, mas jamais por trabalhadores abaixo dos 18 anos. 20,6% do trabalho infantil acontece nas atividades agrícolas, o restante tem um percentual também em atividades pecuárias, mas a concentração maior de trabalho infantil atualmente no Brasil é no setor urbano, tá? Diferentemente do que acontecia em décadas passadas. Atualmente, a concentração maior do trabalho infantil ocorre nas cidades, tá? E desses, 86,1% estão matriculados na escola, diferentemente do que acontece em relação aos que não trabalham, em que o índice de matrícula nas escolas é de 96%, quase 97%. Então, percebam, existem 86% que trabalham e estudam, mas provavelmente têm mau desempenho escolar e muitos desses vão acabar se evadindo da escola, como eu falei antes. E aqui eu trago alguns casos concretos, né, de situações de trabalho infantil que nós, do Ministério Público, já enfrentamos cotidianamente. Ele acontece em todos os setores econômicos, mas existem alguns mais recorrentes, e é esse que eu vou trazer aqui para vocês. Então, trabalho nas ruas como ambulante, a gente vê, né, o tempo todo isso, e acaba até, lamentavelmente, normalizando isso, né, não choca tanto quanto deveria chocar aquela criança
vindo no nosso carro, vendendo bala, fazendo malabarismo. Tudo isso é trabalho e tudo isso é proibido. Trabalho na lavoura também, e que é bastante frequente e é bastante cultural também, né? Principalmente no regime de economia familiar, né? Trabalha todo mundo para aumentar a produção daquela família. Então, é uma realidade bastante incômoda que acontece no país. Aqui trabalho nas ruas lavando carro também, flanelinha, trabalho em feiras livres, trabalho na colheita do algodão. Notem aqui que o tamanho da criança é mais ou menos o tamanho do arbusto. Então, os plantadores, né, de algodão preferem contratar criança, porque como né, a colheita ali está na altura das mãozinhas delas, elas conseguem colher mais rápido, o que é uma perversidade. Trabalho em lixões, que é de uma degradância total, né? Dentre os trabalhos, um dos piores mesmo é o trabalho em lixões, em contato com toda sorte de agentes insalubres, enfim. Trabalho no tráfico de drogas, por conta da inimputabilidade penal, né, que aqui no Brasil é a partir dos 18 anos, só que acontece, muitos adolescentes das comunidades carentes são recrutados para o tráfico, porque se forem apanhados, eles não são presos, não apenas, né, mas eles cumprem medidas socioeducativas. Então, o tráfico se vale dessa inimputabilidade e do apelo, né, do dinheiro fácil para recrutar esses adolescentes como soldados, né, que se chama do tráfico, aviãozinhos, enfim, uma realidade muito triste, porque quem trabalha no tráfico sabe que só tem dois destinos, que é ou ser morto ou ser preso. Eles sabem disso. Tem pesquisas, né, contendo entrevistas com os adolescentes que sabem disso, têm consciência disso, e, no entanto, acabam entrando nesse mundo e muitas vezes não conseguem dele sair. Tem um trabalho infantil artístico também, que aparece para nós o tempo todo e também é bastante normalizado, né? A gente acha bonitinha aquelas crianças precoces, né? Que falam coisas engraçadinhas na tela, mas muitas vezes esse trabalho infantil reveste-se do caráter exploratório, né? Então, assim, enquanto ele for manifestação artística, ok, é um direito da criança manifestar aquele talento, e existe uma exceção ao trabalho infantil, previsto numa convenção internacional da OIT, de número 138, que possibilita a manifestação artística como trabalho, mas essa manifestação artística não pode ser objeto de exploração, nem tampouco de impossibilidade de fruição de outros direitos da infância. Então, a criança, mesmo artista, ela tem que poder ter tempo livre para outras atividades, ela tem que ter o direito de ser criança. Nesse sentido, o Ministério Público do Trabalho, aqui no Rio de Janeiro, assinou um termo de compromisso com a Rede Globo para limitar jornadas de trabalho, para exigir camarins exclusivos para as crianças, para exigir que as gravações das novelas não aconteçam no horário escolar e sempre no contraturno. Então, são medidas que visam evitar situações exploratórias como anteriormente acontecia. Não pode haver gravação em período noturno, tem motorista da emissora que busca as crianças na escola, leva para as gravações, os pais têm que estar sempre presentes, o dinheiro que eles recebem como cachê tem que ser depositado numa conta poupança, para que no futuro, quando adultos, eles possam auferir efetivamente dos ganhos obtidos com o seu trabalho, tudo isso. Aqui eu trabalho como atletas, integrantes das categorias de base dos clubes de futebol, e eu trouxe os alojamentos em que esses adolescentes ficam, as condições precárias desses alojamentos, que infelizmente são uma realidade desses jovens, né, que acalentam o sonho de triunfar no futebol, e muitas vezes esse sonho acaba virando um pesadelo. E aqui o exemplo mais concreto desse sonho que virou pesadelo foi um incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que resultou na morte de 6 anos, 14, 16 anos, e vitimou de forma não fatal outras dezenas de jovens. Então, o Ministério Público do Trabalho também atua nessas questões
para exigir que o trabalho, nesses casos, né, nas categorias de base, seja realizado de forma digna e não como vinha acontecendo. Tem o trabalho infantil doméstico, que eu falei antes, que é basicamente feminino e é bastante cultural, né? Eu mesma, quando estava grávida, estava pensando em contratar alguém, e a minha família aqui do Sul dizia assim, bobagem, para que contratar uma babá? Leva uma menina daqui do Sul para trabalhar com você, para morar com você. Então, as pessoas boas falando isso com bastante naturalidade, né? É uma coisa cultural que traz inúmeros prejuízos a essas crianças, essas adolescentes, elas são exploradas, elas não conseguem ir para a escola, elas sofrem abuso sexual dentro das residências, elas sofrem maus tratos, muitas vezes elas acabam mortas, existem casos extremos noticiados pela imprensa com esse triste desfecho, né? E também, por serem crianças, cuidando muitas vezes de crianças, elas podem se cortar, elas podem se acidentar domesticamente, é uma perversidade absurda, que muitas vezes, como eu disse antes, não chega a conhecimento das autoridades. As crianças estão lá dentro das casas e ninguém tem conhecimento disso. Lembrando que, pela Constituição, os domicílios são invioláveis, então não se pode bater numa casa para fiscalizar, a menos que você tenha indícios e tenha um mandado judicial que possibilite o ingresso nessa residência. Então, é um trabalho, muitas vezes, não combatido, né? E a exploração sexual infanto-juvenil também, né? Tem situações em que crianças são oferecidas para programas sexuais pelos seus próprios pais e em algumas situações por uma ninharia, assim, R$10, R$5, é muito triste. São violações, violências que marcam essa criança também, principalmente do sexo feminino, para o resto da vida, né? É crime, situações que têm que ser combatidas, têm que ser denunciadas, e quem contrata esse tipo de programa, entre aspas, não é cliente, é um criminoso. Lembrando que agora, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Esquecer é permitir, lembrar é combater. Faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. E aqui eu trago para vocês um material bem bacana, que eu recomendo que seja consultado. É um projeto do Ministério Público do Trabalho, contido no site MPT em Quadrinhos, tudojunto.com.br, que traz inúmeras revistas em quadrinhos, né, gibis, sobre temas relacionados ao trabalho. E em relação ao trabalho infantil, existem vários exemplares, de número 14, que fala de trabalho infantil, esse aqui, eu não sei, número 2, trabalho infantil, mitos e verdades, número 15, rede de proteção ao trabalho infantil, tem um número 20, trabalho infantil doméstico, número 23, trabalho infantil, caderno de atividades, número 33, piores formas de trabalho infantil. É um material muito rico, inclusive, Miss Souza, eu recomendo a utilização dele em sala de aula, ele está disponível em versão PDF ou para baixar, ou no formato de quadrinhos mesmo, que pode ser livremente utilizado, né, e que costuma despertar bastante interesse entre os estudantes. Tem também Estágio Não é Emprego, que fala sobre estágio, sobre o que eu não pude me aprofundar aqui, pelas limitações de tempo. Tem um filme, Trabalho Infantil, Mitos e Verdades, uma versão animada do gibi. Tem também uma edição sobre aprendizagem. Então, eu recomendo bastante. Tem também sobre trabalho escravo, sobre o que a Juliane falará na sequência. Não sei se um exemplar só ou mais de um, mas é um material bem, bem bacana mesmo. E aqui, por fim, uma arte trabalhar não é coisa de criança. É aquela música infantil que diz, né? Criança não trabalha, criança dá trabalho. Então, esse é o nossa luta, nosso desafio cotidiano, e às vezes parece que a gente está enxugando gelo, né? Porque você tira a criança aqui de uma situação de trabalho, daqui a pouco ela volta a trabalhar em outra, mas a gente não pode desanimar com essas dificuldades, a gente tem que lutar e proteger nossas crianças. Como diz aquele provérbio africano, precisa de para criar um filho é necessário toda uma aldeia. Então, toda uma aldeia, toda a nossa sociedade tem o dever de proteger
as nossas crianças e querer para elas o que a gente quer para os nossos filhos. Aqui eu acho que Miss Souza também já falou com vocês, né, que 2021 é o ano internacional para a eliminação do trabalho infantil, uma iniciativa da OIT, Organização Internacional do Trabalho, e da Organização das Nações Unidas, a ONU, que objetiva aumentar a conscientização sobre o tema durante o ano e sensibilizar governos para eliminar o problema que afeta 1 em cada 10 crianças de todo o mundo. Então, é um ano em que os olhares da comunidade internacional, dos Estados-membros, da OIT, estão voltados para essa causa mais do que justa e legítima. Então, é isso. Eu termino aqui minha apresentação, deixo disponível para vocês os meus contatos, tá? Para o que vocês precisarem, qualquer dúvida, e também me fico aguardando para esclarecimentos, para qualquer tipo de questionamento que eventualmente vocês tenham, tá? Obrigada pela atenção, e agora eu acho que eu devolvo a palavra para a Miss Souza, né? Que eu estava mutada. Gente, alô! Nossa, Daniele, puxa vida, eu acho que eu acho que quase tudo que você falou, praticamente tudo que você falou, a gente, de alguma forma, a gente trabalhou em sala de aula, e eu gostaria de compartilhar com você, embora eu não, nesse momento, porque hoje é com vocês, mas eu pedi, e eu vou mandar para vocês alguns, eu pedi para eles criarem uns quotes, né? Assim, um pensamento. E olha, alguns estão assim, não, tão muito bonitos. E a gente vai utilizar no Instagram da escola esse material que eles produziram. Eu pedi para eles escreverem uma redação, né? Pedi para eles escreverem um texto. E assim, nossa, algumas estão muito bons. Então, assim, eu estou muito orgulhosa, queria muito agradecer, né? Quer dizer, foi um trabalho, quer dizer, eu estou orgulhosa pelo trabalho que eles fizeram, e, e foi assim, muito interessante esse tipo de discussão, e você falou que é a sociedade, né? A sociedade tem que cobrar, a sociedade tem que saber, a gente precisa saber o que está acontecendo. E eu acho que você conseguiu, de uma forma muito, sim, né? Muito leve, é, muito fácil, fazer com que a gente possa, né? A gente está escutando alguém que sabe do que está falando e sabe o que está fazendo, né? E não é Alguém gosta. Ui, desculpa. Não, e não é porque não é uma realidade nossa que a gente não deve se preocupar, né? Porque a gente vive em sociedade, tudo acaba interferindo no nosso dia a dia. E tem que parar de romantizar o trabalho infantil, né? Porque a gente vê muita matéria de televisão e reportagem, fulano trabalha 20 horas para conseguir estudar, que lindo. Não é lindo, não é lindo. Isso é falência, é a falência do Estado, é a falência da sociedade. Então é importante essa conscientização, né? Na classe média mesmo, né? Porque a gente combate o trabalho infantil na questão econômica, mas também na questão cultural com conscientização. E quanto mais conscientização, melhor. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem com esses jovens, né? De conscientizá-los e despertar neles esse interesse por causas sociais. Então, de parabéns. Algum aluno, algum professor gostaria de fazer alguma pergunta específica para a Daniele? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida que eu tenho, que você falou, da questão da medida socioeducativa. Como se dá essa medida socioeducativa? As medidas socioeducativas são aplicáveis em casos da prática de ato infracional, né? E elas variam conforme a natureza da infração. Então, elas podem cumprimento de uma medida alternativa em meio aberto, até o cumprimento da medida em ambiente fechado, né? Então, varia muito, e quem determina a aplicação dessas medidas é o juiz da infância e da adolescência, tá? Ele vai analisar aquele ato infracional, e é como se fosse um adulto na dosimetria da pena, né? É um ato análogo ao crime. Então, aí o juiz da infância vai decidir qual a medida a ser aplicada naquele caso. E o cumprimento da medida em meio fechado é extremo, né? Então, ele vai para o degase da vida, se for uma prática reiterada, ou uma prática de análogo ao homicídio, por exemplo. Mas, no geral, as medidas socioeducativas são mais leves e devidamente dosadas conforme a gravidade do ato praticado. Okay. Estão vendo? Bom, pessoal,
Bom dia, eu sou Juliane Mombelli, também sou procuradora do trabalho. A minha área de atuação é no combate ao trabalho escravo e também na defesa do meio ambiente do trabalho. Meio ambiente do trabalho a gente chama as normas de proteção à saúde e à segurança dos trabalhadores no ambiente de trabalho. E o trabalho escravo, ele é a pior forma de exploração, né, do trabalhador adulto, depois que ele supera a fase do trabalho infantil e se torna um trabalhador adulto. Então, esse início que os primeiros slides a Daniele já falou, ela já contextualizou o Ministério Público do Trabalho dentro do Ministério Público da União, então nós somos primos e irmãos do Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e também existe o Ministério Público Estadual, que é o Ministério Público mais comum. Então, vamos direto ao assunto. Trabalho escravo. Ontem, foi 13 de maio, que se completou 133 anos da data da assinatura da Lei Áurea. Então, o trabalho escravo foi abolido. Mas trabalho escravo ainda existe? Notícias, né, dão conta de que ainda existem 40 milhões de pessoas submetidas a trabalho, à escravidão moderna no mundo. E o Brasil é um dos países em que há mais casos. O Brasil lidera na América Latina. Como eu falei, abolição da escravatura. Veja, a nossa aula hoje não poderia ser em data mais interessante, é um dia seguinte a comemoração, né, da Lei Áurea, e eu trouxe aqui, só por curiosidade, né, 2 recortes do jornal da época. Então, não há brasileiro algum que, no dia de hoje, não se sinta elevado ao nível em que tem de sociedade bem organizada. Sim, o Brasil não tem mais escravos. No dia seguinte, aí caberia toda uma aula para tratar de como a abolição da escravatura foi um ato até, de certa forma, cruel, porque a assinatura de uma lei sem a discussão, sem a indenização, sem projetos sociais e políticas públicas, né, para aqueles trabalhadores que de um dia para o outro ficaram largados ao léu, né, sem condições de sustento, enfim, seria uma outra aula. Muito bem, tivemos a assinatura da Lei Áurea há 133 anos atrás, e a sociedade moderna, então, a partir daquela data, começou a perceber o quão cruel era a exploração de uma pessoa por outra, e fazendo com que aquela pessoa explorada não fosse um sujeito de direito, fosse uma coisa. Então, em 1926, o conceito evoluiu. A Organização das Nações Unidas definiu escravidão, é um estado e a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem total ou parcialmente alguns ou todos os atributos do direito de propriedade, ou seja, escravidão significa que a pessoa é coisa, é propriedade de um outro indivíduo. Depois, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no pós-guerra, que eu acredito que vocês também estudaram já isso na escola, né, que repete esses conceitos e vai afirmando cada vez mais na sociedade moderna a questão de que sujeito não pode ser coisa, ser humano não pode ser coisa, ser humano tem que ser um indivíduo titular de direitos, todo ser humano tem que ser titular de direitos. Então, o que mudou no conceito da sociedade moderna? Passou a haver a centralidade da pessoa humana na ordem jurídica, né? Passou a não se permitir mais em que uma pessoa fosse relegada a um indivíduo sem direitos. A proteção da condição humana em seus mais genuínos aspectos e manifestações, tomando a pessoa sempre como um fim e nunca como um meio de produção. Então, é por isso que hoje é uma questão que sempre surge. Por que a lei fala em trabalho em condições análogas e não fala só trabalho escravo? Embora na mídia, ou nas apresentações, ou no dia a dia a gente fale trabalho escravo. É porque a Lei Áurea, ela aboliu formalmente a escravidão no Brasil. Então, é por isso que hoje a lei, ela não fala trabalho escravo, ela fala trabalho em condições análogas a de escravo. Na prática, os atos são os mesmos. Não muda. A única coisa que muda é que aquele conceito de que escravidão estava ligada apenas à liberdade individual
o direito de ir e vir também caiu. Não é mais assim. O trabalho escravo hoje em dia, ele está muito mais ligado à dignidade da pessoa humana do que à liberdade individual de cada indivíduo, certo? E aí veio a Constituição Federal, que eu trouxe aqui apenas exemplos, a gente não vai ficar discorrendo sobre isso, até porque não dá tempo, porque de como a Constituição Federal tratou desse assunto. A Constituição Federal, em 1988, evoluiu e trouxe como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, o valor social do trabalho. Dentre os objetivos fundamentais da República, também temos vários temas aqui que também ajudam a construir todo esse arcabouço de proteção da dignidade da pessoa humana. Princípios da República, direitos fundamentais, veja, proibição de tortura, tratamento humano, proibição de tratamento degradante, liberdade e exercício de trabalho, função social da propriedade, enfim, todos esses princípios contidos, inseridos na Constituição Federal, eles fundamentam, né, o que a gente tem hoje, né, de proteção da dignidade humana. E aí, finalmente, em 2003, o trabalho escravo ele foi conceituado, foi tipificado no Código Penal como crime. Por quê? O trabalho escravo foi abolido pela Lei Áurea. Vieram normas internacionais, né, tratando da centralidade do indivíduo na sociedade, da pessoa humana, da dignidade da pessoa humana. Só que, na prática, no dia a dia, continuavam a acontecer situações de pessoas superexploradas sem quaisquer direitos. Então, o artigo 149 ele veio finalmente definir o que é, quando acontece o trabalho escravo no Brasil. Então, essas são as situações de trabalho escravo no Brasil. Acontece quando alguém é submetido a trabalhos forçados, ou jornada exaustiva, ou condições degradantes, ou quando, por qualquer meio, a sua locomoção é impedida em razão de uma dívida contraída com o empregador ou com o explorador daquele trabalho. Então, eu salientei o ou, porque o trabalho escravo pode acontecer com uma situação ou todas ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá, vamos ver o que é mais ou menos cada um. Jornada exaustiva é muito polêmico, porque às vezes a gente recebe denúncias assim, eu estou trabalhando de 8 da manhã às 8 da noite, todo dia, não aguento mais, isso é trabalho escravo. Segunda a sexta, isso é trabalho escravo. Não é. Jornada exaustiva para configurar o trabalho escravo é aquela que, por circunstâncias da sua intensidade, da sua frequência, do desgaste que ela provoca, ela vai causar prejuízos à saúde física ou mental do trabalhador, agredindo, então, a sua dignidade. Então, o que eu trago como exemplos de jornada exaustiva, para a gente conceituar, para vocês entenderem? É o trabalho, por exemplo, do cortador de cana. Cortador de cana, agora a gente tem a cana motorizada, mas até pouco tempo atrás o corte era todo manual e ainda persiste a existência, né, o corte manual. Cortador de cana, quanto mais ele corta, ele ganha por peso. Então, ele começa muito cedo cortando e para fazer volume, né, volume, chega no final do dia, ele adoece, ele está exausto, ele está exaurido, ele não consegue se desenvolver, ele não consegue ficar muito tempo naquela atividade, porque ela é extremamente desgastante. E eu trago um outro exemplo que é chocante, mas aconteceu, houve em 2011, se não me engano, 2012, um resgate de trabalhadores em situação análoga de escravos, que eram trabalhadores de navios de cruzeiro de luxo. Eram trabalhadores que estavam trabalhando nesse navio há 133 dias sem folgas. E eles faziam jornadas, assim, trabalhavam 4 horas, trabalhavam 5 horas, descansavam 5, trabalhavam mais 5, descansavam 5. Aí você pensa, poxa, mas eles estão num navio de luxo, tem camarote, tem cama, tem comida à vontade.
Só que você imagina você trabalhar 5 horas e dormir 5. Até você desligar do trabalho, tomar um banho, trocar de roupa, escovar o dente e tal, deitar. Você vai dormir o quê? 3 horas. 3 horas, 4 horas depois, você acorda, já tem que trabalhar mais 4 horas, mais 5 horas. Aí vai dormir novamente. Então, é uma jornada que causa prejuízo à saúde física e mental daqueles trabalhadores. Chegou a haver uma morte de uma trabalhadora que estava com o sistema imunológico tão abatido, tão enfraquecido por aquela jornada, por aquele trabalho, que acabou falecendo depois de contrair uma gripe no navio. E aí, então, foi feito todo um movimento e houve uma operação e houve um resgate. Após isso, os navios de cruzeiro fizeram termos de compromisso e ajustaram a conduta e passaram a exigir, pelo menos os navios que passam pelo Brasil, passaram a exigir jornadas diferenciadas para isso não mais acontecer. Condições degradantes é outro tema polêmico também. Condição degradante pode ser uma questão bastante subjetiva, né? O que é degradante para um pode não ser degradante para outro. Mas, na verdade, não é tão subjetiva assim. São condições que configuram desprezo, total desprezo à dignidade humana pelo descumprimento de direitos fundamentais, que são direito à higiene, à saúde, à segurança, à moradia, ao repouso, à alimentação. É muito vasto. Depois, aqui na sequência da apresentação, eu trago fotografias de situações que a gente encontrou, de casos reais, porque eu acho que nada melhor que a fotografia para explicar, para que as pessoas consigam entender e também dar a possibilidade da pessoa se colocar na situação daquele trabalhador. Outra situação é o trabalho forçado. Trabalho forçado mantém a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento, ameaça, violência física ou psicológica. No último caso, o quarto caso, servidão por dívida, que é o que a gente conhece como truck system, sistema de caminhão. Sistema de caminhão nada mais é do que o empregador fazer com que aquele trabalhador contraia dívidas para permanecer no serviço. Né? Assim, a pessoa é levada de um local para outro, e aí chega no local para trabalhar, o empregador já fala, não, mas espera aí, o primeiro salário você não vai receber porque você tem que pagar a passagem, que eu te trouxe até aqui. Não, você tem que comprar, a comida que você vai comprar, tem que comprar na venda, que é do dono, né, da fazenda. Então, truck system é servidão por dívida que a gente conhece. Além dessas situações que são os trabalhos escravos, que é trabalho escravo típico, a gente ainda foi acrescido ao artigo 149 do Código Penal, trabalho escravo por equiparação. É quando o empregador não deixa o trabalhador, não disponibiliza para aquele trabalhador meio de transporte, a fim de manter aquele trabalhador no local sem poder sair, vigilância ostensiva, ou seja, vigilância armada, ou retenção de documentos. Então, aqui, o cerceio do meio de transporte é quando o trabalho é desenvolvido em locais distantes, com dificuldade de acesso, como fazendas, né, muito, muito distantes. Vigilância ostensiva é a vigilância armada, e apoderar de documentos, objetos pessoais, pode acontecer em qualquer tipo de trabalho, basta que o empregador mantenha ou retenha, por exemplo, a carteira de trabalho ou o passaporte, quando se trata de um trabalhador estrangeiro, de forma que aquele trabalhador não possa sair daquele ambiente de trabalho. Em 2016, o artigo 149 do Código Penal, ele recebeu um acréscimo que veio tratar do tráfico de pessoas. Por que eu trago ele aqui? Porque o trabalho escravo é muito ligado ao tráfico de pessoas. O tráfico de pessoas no mundo, ele é realizado para exploração sexual, para tráfico de órgãos, né, retirada de órgãos, e também para trabalho escravo. Então, a legislação brasileira entendeu que submeter uma pessoa em condições análogas de escravo pode ser uma situação que possa decorrente de tráfico de pessoas e que, então, caracteriza o tráfico.
Bom, aqui é só uma referência, essa palestra já estava pronta. Como eu falei, o trabalho escravo, ele foi abolido, a escravidão foi abolida, mas o Estado brasileiro passou muitos anos negando a existência de trabalho escravo no país. Apenas em 1995, o governo, o Estado brasileiro reconheceu a existência, né, dessa superexploração do trabalhador, e aí, então, começaram a haver políticas públicas, criação de instituições, entes, órgãos, e o Ministério Público do Trabalho começou a atuar, então, nesse combate através de inquéritos, ações civis públicas e também integrando grupos especiais de fiscalização móvel. E aí que é um ponto interessante de colocar como que acontece, né, o combate ao trabalho escravo no país. Primeiro, a gente precisa saber quem é o trabalhador escravo. Assim como a Daniele falou, né, de quem é o trabalhador infantil, quem é a criança explorada, a gente encontra também mais ou menos os mesmos dados no trabalho escravo. Essa foto, esse slide aqui, ele traz dados de 2016, mas eu consultei o Smart Lab antes de fazer a palestra e os dados permanecem os mesmos, os percentuais permanecem os mesmos. Nós temos, hoje em dia já são mais de 55 mil trabalhadores resgatados desde 95. 33% dos trabalhadores resgatados. Resgatados é quando a gente encontra o trabalhador em condições análogas a de escravos e retira o trabalhador daquela situação e dá um encaminhamento para ele. Então, 33% são analfabetos, 39% só chegaram à quarta série, né, que é o que a gente falava, que antigamente se chamava primário, hoje em dia mudou, né, ensino fundamental, é a primeira fase. 72% têm baixa escolaridade, 95% são homens. Aqui, esse dado do 95% são homens, é porque o trabalho escravo da mulher ainda é, infelizmente, muito invisibilizado, porque acontece muitas vezes dentro das residências, como trabalhadora doméstica. 83% ficam entre 18 e 44 anos, e os fatores são aqueles que a Daniele já mencionou, que acabam levando ao trabalho, à exploração do trabalho infantil, levam também à exploração do trabalho escravo. Vulnerabilidade socioeconômica, a superexploração, a assimetria no acesso a direitos, a invisibilidade do trabalhador migrante, seja interno ou imigrante, trabalhador que vem de outros países trabalhar, né, no Brasil. No Brasil, como eu falei, então, desde 95 até 2020, nós já tivemos mais de 55 mil trabalhadores encontrados em condições análogas a de escravos, a uma média de 2.053 por ano. No Rio de Janeiro, já tivemos 1.696 pessoas resgatadas nesses anos, 65,2 em média por ano. Campos, no Rio, é o município onde mais prevalece a exploração de trabalho escravo e é o 5º município no país. Então, agora eu trago, deixa eu ver se faltou algum dado aqui. E o município do Rio de Janeiro, onde acontece a maior incidência? Em restaurantes e outros estabelecimentos, por incrível que pareça, que é o trabalho escravo urbano. Então, agora eu trago aqui algumas fotos de operações que eu acho que é uma forma melhor de ilustrar a ocorrência e como a gente encontra as situações. Aqui é um acampamento de trabalhadores que estavam fazendo colheita de erva mate no Rio Grande do Sul, e isso aqui a gente caracteriza como degradância. Aqui é o fogão, ali é onde eles guardam os mantimentos, o que está pendurado ali é carne, ali à esquerda, no alto da foto. Nós temos aqui, como a gente faz, a gente vai ao local por meio de equipes, essas equipes são compostas por membros do Ministério Público, fiscais do trabalho, que são auditores que fazem parte, hoje em dia, do Ministério da Economia, são inspetores do
do trabalho, policiais, que podem ser policiais federais, Polícia Rodoviária Federal, pode ser Polícia Militar, enfim. A polícia, no caso, é para dar segurança para a equipe, e também outros órgãos, como o Ministério Público Federal, também podem participar, eventualmente, mas geralmente as equipes são compostas, né, de procurador do trabalho e fiscalização do trabalho e policiais. Aqui também fotos que mostram bem a degradância. Vale lembrar que isso aqui foi em Santa Catarina e essa operação foi feita numa época de frio intenso, então os trabalhadores dormiam no chão, em casebres com frestas, era um frio muito grande. Aqui nós temos, isso aqui é muito típico de aquilo que eu falei de sistema de servidão por dívida. São anotações em bloquinhos das dívidas dos trabalhadores. Então, o trabalhador pegou o Rafael, o José, quanto que eles gastaram na venda, quanto que eles estão devendo, e aí vai abatendo, e aí eles nunca têm salário para receber. Então, quando a fiscalização chega, identifica essa situação, colhe os depoimentos, muitas vezes nós encontramos trabalhadores sem qualquer documentação. Então, na hora é tirada a fotografia, é emitida a carteira de trabalho, e aqueles trabalhadores, eles passam, além dos direitos sociais, eles passam a ter cidadania também, com a emissão de pelo menos um documento que é a carteira de trabalho. Aqui é um outro exemplo de uma operação que localizou 12 trabalhadores que estavam alojados em uma condição degradante e foram contratados para trabalhar em um grande empreendimento imobiliário que construiu um conjunto de prédios. Eles eram alojados nesse ambiente. Para subir no alojamento, eles tinham que subir por essa escada, andar de costas pela beirada da parede, que devia ter 2 metros de altura, entrar por aquele buraco, e aí dentro do alojamento eram essas as condições que eles estavam vivendo. E aqui um outro caso também, muito próximo da gente. Em 2013 foi identificado caso de trabalho escravo no Rock in Rio, foram 93 pessoas resgatadas. E o que aconteceu nesse dia? O Bob's resolveu trazer trabalhadores de outros estados para trabalhar durante o Rock in Rio. Só que, ao trazer trabalhadores de fora, o empregador se obriga a dar alojamentos dignos para essas pessoas. E esses 93 trabalhadores foram alojados em casas, em imóveis, enfim, numa comunidade próxima ao local onde foi realizado o Rock in Rio na época, e estavam naquelas condições aqui nessas outras fotografias que vocês estão vendo. Então, o alojamento era degradante. Além disso, ainda havia exposição ao sol, sem protetor solar, enfim, outras condições que acabaram caracterizando o trabalho escravo no Rock in Rio. Ou seja, esse sim é um trabalho escravo que está muito próximo da gente e nos ambientes que nós aqui todos podemos e já frequentamos e ainda poderemos frequentar um dia. Esse caso aqui é meio chocante, é um trabalho escravo que eu trouxe porque aconteceram muitos casos de exploração de trabalhadores chineses em pastelarias nos anos de 2012, 2013 e 2014. Esses trabalhadores, eles eram trazidos por próprios conterrâneos, eles chegavam aqui, eles ficavam como uma espécie de pirâmide, eles iam ascendendo socialmente naquela pirâmide. Os trabalhadores que chegavam eram mantidos trabalhando nas pastelarias, sem alojamento, sem condições dignas, e os passaportes eram retidos. Quem trazia essas pessoas eram os próprios chineses, que já estavam estabelecidos e eram os arrendatários dessas pastelarias. Aí a pessoa trabalhava 2, 3 anos e ia subindo, ela saía lá de trás, né, do fundo da cozinha, onde ela ficava só fazendo a massa, aí ela passava atendendo o balcão, depois de mais uns 4, 5 anos, aí ela passava atendendo caixa, e aí depois de uns 20 anos trabalhando no Brasil, ela finalmente virava um arrendatário, e aí começava a trazer os seus conterrâneos para trabalhar aqui.
foi desvendado, inclusive, como se fosse uma máfia mesmo, né, de tráfico de pessoas para exploração de trabalho escravo. E depois dessa série de operações, diminuiu bastante a incidência, mas volta e meia ainda acontece. Aqui, mais condições degradantes. Essa cacimba, que eles chamam no norte, é onde os trabalhadores pegavam a água para beber, para tomar banho, para tudo. E aqui, vejam, existe um fogão, mas o fogão não funciona, não tem gás. O fogão mesmo é essa fogueira, né, que está ali no chão. E aqui eu trago uma foto de novo, como é nessa fazenda que a gente foi. Nós identificamos essas situações, eram 6 ou 7 trabalhadores em condições análogas a de escravos, e aí na própria fazenda, na sede, a gente colhe o depoimento dos trabalhadores na hora, e aí chama o empregador, e na hora já faz tudo que tem que ser feito, ou seja, regulariza a situação daquele trabalhador, fazendo com que o empregador assine a carteira daquele trabalhador desde o dia que ele entrou e desligue, faça o encerramento do contrato naquela data, aí o trabalhador recebe todos os direitos do período que ele trabalhou, mas ele não pode continuar trabalhando se as condições de trabalho permanecerem as mesmas. Então, há a possibilidade de ele continuar trabalhando se toda a condição de trabalho for alterada para que haja, então, dignidade e condições e segurança dignas, né, para aquele trabalho. Então, esse acordo é feito ali na hora mesmo. Inclusive, pagamento das verbas trabalhistas é feita depois, quando o empregador concorda, né, em regularizar a situação, é feita ainda durante a operação. Essas operações levam em torno de 10 dias até 2 semanas. As pessoas ficam trabalhando exclusivamente em cima desses casos. Aqui, eu já trago um pouco da situação de que nós estamos vivenciando hoje em dia, cada vez mais encontrando trabalho escravo urbano, principalmente em casos de trabalho doméstico. Então, aqui foi um dos primeiros casos de trabalho escravo doméstico que foi realmente identificado. E como a Daniele comentou, o trabalho dentro do lar das pessoas, ele é invisibilizado. E a fiscalização do trabalho, a nossa carteira como membro do Ministério Público e do auditor fiscal como agente de fiscalização, ela permite a entrada em qualquer ambiente em que há prestação de trabalho, exceto o domicílio, porque a Constituição Federal protege o domicílio, né? Diz que é inviolável a casa das pessoas. Então, quando a gente tem denúncia de trabalho escravo doméstico, nós precisamos antes pedir ao juiz uma liminar que autorize a realização de uma operação, de uma fiscalização naquela casa. E aqui foi feito isso, o juiz autorizou, nós fomos e encontramos, então, aquelas situações ali, aqui a empregadora fazendo ali já a audiência dentro da sala da casa dela mesmo, e aqui é a trabalhadora, né, que foi encontrada, era uma senhora de 67 anos, ela não tinha carteira assinada, não tinha férias, não podia sair, ela vivia naquele quartinho nos fundos da casa, ela cuidava de todo o trabalho doméstico. Além disso, a patroa conseguiu com que ela recebesse um benefício previdenciário do marido que havia falecido, só que a patroa ficava com o cartão da Previdência Social e sacava o benefício previdenciário dela, sem repassar os valores. Além disso, a patroa fez um empréstimo consignado, contando em nome da trabalhadora, contando com o benefício previdenciário que ela recebia. Além disso, a patroa dizia que, como ela morava na casa e comia da comida da família, ela tinha que pagar uma parte da comida. Então, a comida era comprada no armazém do pai da patroa. E a dívida nunca acabava. Então, ela trabalhava, então, no final do mês, você não tem nada para receber, porque você tem que pagar a feira que foi feita no armazém do pai da patroa. É o sistema de servidão por dívida. Então, aqui nesse caso, a gente tinha degradância, retenção de documento, servidão por dívida, jornada exaustiva, enfim,
praticamente tudo que se pode caracterizar o trabalho escravo. Aqui a audiência que foi feita com ela, tomada de depoimento, e depois foi feito um acordo, e a empregadora pagou verbas, e essa senhora, ela foi encaminhada para viver, então, com a família, ela recebeu, foi inserida em programas sociais, passou a receber o aluguel solidário, que chamava lá na região, e, enfim, ela tomou o rumo da própria vida. E pela primeira vez o empregador doméstico foi inserido na lista suja do trabalho escravo. Aqui é interessante comentar com vocês que os casos se sucedem e tudo mais, e aí o que acontece com o empregador? Ele vai responder na área trabalhista, ele vai pagar todas as verbas, né, que aquele trabalhador tem direito. Além dessas verbas, ele tem que indenizar o trabalhador pela condição de exploração de trabalho em condições análogas de escravo, e ele também vai responder na esfera criminal, como, afinal de contas, como a gente viu, o trabalho escravo é crime. E, além disso, além dessa responsabilidade civil e criminal, ele pode ser inserido na lista suja de exploradores de trabalho escravo, que é uma lista mantida pelo antigo Ministério do Trabalho, agora o Ministério da Economia, alimentada pelo Ministério da Economia, e a inserção nessa lista faz com que os empregadores não tenham acesso, por exemplo, a financiamentos públicos. Aqui eu trago também um outro caso muito comum, que acontece bastante em São Paulo, que é a exploração de trabalhadores migrantes bolivianos nas oficinas de costura, que fazem as roupas que depois são vendidas por grandes grifes. E já houve condenação da Zara, por exemplo, por explorar esse tipo de trabalho, e aí formando o quê? Uma cadeia produtiva. Tem lá a oficina, os trabalhadores fazem um volume muito grande, aquele dono da oficina vende para uma revendedora, que depois vende, bota uma etiqueta para a grife e vende por 200, 300 vezes mais o preço que foi pago ali para aquele trabalhador. E essas oficinas, elas, com esses migrantes, elas também serviam de casa. As pessoas acabavam dormindo no próprio ambiente, na própria oficina. Aqui também um outro bilhetinho, né, as anotações, os caderninhos que a gente identifica quando há servidão por dívida. E mais um outro caso aqui, jornada exaustiva, como eu falei, a jornada aqui pode afetar a saúde dos trabalhadores, e aqui um caso de modelos, jovens, adultos jovens, né, que foram trazidos de Santa Catarina e do Paraná, do Rio Grande do Sul, enfim, do sul do país, principalmente de Santa Catarina, para trabalhar como modelos no Rio de Janeiro, ficaram alojados todos num apartamento, e além de modelos, eles faziam aquele trabalho em festas, né, de presença em festas, de hostes, enfim, e era uma jornada exaustiva, e foi caracterizado o trabalho escravo. Garimpo, mais um caso bastante comum de acontecer, né, no país. Aqui, só uma foto da equipe para mostrar que a equipe é grande. E os casos mais recentes, como eu falei, que a gente tem se deparado, e esse aconteceu em janeiro desse ano, aqui no Rio de Janeiro, o caso de uma trabalhadora doméstica, né, explorada há muitos e muitos anos. E aqui é importante salientar também que esses casos de trabalho escravo doméstico têm acontecido de forma muito recorrente, mas não é qualquer tipo de exploração, né, que vai caracterizar o trabalho escravo doméstico. Os casos que a gente encontra é quando a pessoa ela perde completamente a capacidade de se autodeterminar. Ela está numa situação de vulnerabilidade, de exploração tão crítica, que ela não tem mais condições de dar rumo à própria vida. Aquele caso daquela trabalhadora de 2017 de Minas, assim como esses do Rio de Janeiro, assim como o da Madalena, que saiu já no Fantástico, e eu acredito que vocês também já devem ter conversado sobre ele, a pessoa ela perde completamente a referência social, as referências familiares e as referências sociais, elas
são internalizadas naquele mundo da família, mas vivendo à margem da vida da família. Elas não têm uma vida própria, né? Então, elas dependem de tudo, para tudo, daquela família. E é isso que, então, caracteriza o trabalho, a vulnerabilidade extrema da trabalhadora doméstica. E aqui eu trago um videozinho de 4 minutos que mostra no campo uma operação que tem um auditor fiscal, que parece bastante, e tem também um membro do Ministério Público, que é um colega nosso, meu e da Daniele, que estava lá nessa operação para identificar trabalhadores que estavam numa área de desmatamento. Por que aqui é interessante? O que é interessante destacar nesse vídeo é o medo dos trabalhadores de serem encontrados pelos agentes de fiscalização, pela polícia, enfim, porque eles sabem que eles estão ali desenvolvendo uma atividade que é ilícita, é o desmatamento, é o corte ilegal ali, irregular, né, da mata. Só que, apesar deles estarem nessa atividade ilícita, eles são trabalhadores e estão sendo explorados. Eles têm direitos trabalhistas, os direitos sociais deles têm que ser garantidos. Então, essa atuação, ela é muito importante. Vamos tentar rodar aqui o vídeo. Quando você chegar lá, eu fiquei com medo, não vou mentir, fiquei com medo. Quando chegou 2, quando chegou mais 8, se põe na minha situação. Você correu ou não correu? Aí nós ouvimos o barulho do carro, se aproximando do mato onde nós estávamos derrubando a madeira. Nós pensamos que os caras meteram tiro em nós. Por isso que nós caímos para dentro do mato. Os caras chegaram tudo armados. Rapaz, nós estamos fazendo tipo um serviço errado, destruindo a natureza, né, velho? Mas Deus sabe por que nós estamos aqui. É porque eu preciso. A principal dificuldade, como é que eu faço para chegar lá sem elas temerem a nossa chegada, sem fugirem? Porque elas estão tão acostumadas a ser reprimidas, quando chega alguém do Estado para tentar ajudá-las, você imagina um trabalhador fazendo extração seletiva ilegal de madeira, que é totalmente ilícita. Como é que ele vai ficar no mato? Ele tem que ficar na pior condição possível, porque ele não pode ficar aparente, né? Ele tem que se esconder dos órgãos de fiscalização. É aqui? É o Ministério do Trabalho. Quer falar com vocês? Pode vir sem medo. Pode vir sem medo. Não é o IBAMA. Que não é o IBAMA, não. Todos nós viemos aí, mas nós estamos com medo. Muito medo, assustado mesmo. Ele fala, melhor pagar 3 mil para um pistoleiro do que pagar 5, 6 para um funcionário. Isso é mais barato para ele. Ele ameaça, mostra o revólver. Ameaça com a pistola na cara. Fala que não é para encher o saco dele. Eu não tenho dinheiro e pronto. Um de nós chegar e denunciar um cara desse para a Polícia Militar, a Polícia Civil, isso é suicídio. Tem muita morte dentro do mato. Muito perigoso. Teve um cara lá que fazia a mesma coisa que eu, morreu. A tora caiu por cima dele. O risco de vida toda hora nós corre aqui, velho. É com um bicho venenoso, é trabalhando com madeira arriscado, cair por cima da gente, matar a gente na mesma hora. Ele ficava lá pensando só comigo dentro da minha rede lá, pô, minha família não sabe o que eu tô passando por aqui. Muita madeira aqui, já pronta para transporte. Os caras entram e destroem tudo. Procedimento é: a gente vai atrás do empregador e notifica assim, ó, para a atividade. Tem que ser parada a atividade. Tá. Segundo, retira os trabalhadores, levando-os às suas residências ou hospedando-os em hotéis na cidade. Terceiro, regularização da situação. Emissão de documentos, assinatura da carteira, a realização do exame médico. O empregador assina a carteira do cidadão retroativo, né, desde que ele começou, tá? E o demite.
certo? Aí o trabalhador tem direito a todas as verbas rescisórias. Só quem receber, tá? R$5.536, tá bom? Vou botar aqui pro senhor, você... Eu já vinha pensando, com certeza dessa vez agora vai fechar a carteira. Eu já vinha, tipo assim, alegre na minha, digo, vou fechar minha carteira, tô correndo risco de vida, mas vou estar fechado, vou ter algum direito, entendeu? Aí depois que se resolver aqui a situação, você vai... retornar para o mato trabalhar. É o jeito, porque não tem outro caso contrário, dizer resolver parar o serviço, eu vou ficar desempregado no estado do Pará, na cidade dos outros. Então, é isso. Eu quis mostrar com esse videozinho um pouquinho de que é uma operação, é isso que a gente faz. Essas operações, elas são muito mais comuns do que a gente pode imaginar. Só para vocês terem uma ideia da quantidade de operações, de casos de trabalho escravo que a gente tem, todas as semanas existem notícias de qualquer parte do país. Só essa semana já foram encontrados 2 adolescentes numa lavoura de soja em Goiás, 52 trabalhadores em Minas Gerais ontem não disseram atividade econômica, mas eu imagino que seja na lavoura, e no sudeste do Pará, um garimpo também foi localizado trabalho escravo, 3 casos essa semana, isso nas notícias nossas internas dentro da nossa coordenadoria. Nem sempre essas notícias saem, vêm a público, vêm para a população conhecer, porque muitos casos desses ainda estão em curso, às vezes não é interessante noticiar, porque o empregador ele pode se evadir, ele pode não pagar, então é sempre bom manter aquele caso em sigilo até que tudo seja resolvido, porque o objetivo principal é tirar o trabalhador daquela situação e dar um rumo para ele. E o rumo, aqui no Rio de Janeiro, existe um projeto que o Ministério Público apoia, que é Resgatando a Cidadania e Ação Integrada, na verdade, o nome correto é Ação Integrada. Quando retira o trabalhador, acolhe, faz com que ele possa ter um ambiente ali para ficar, e comida, alimentação, até que ele receba seus direitos, e depois oferece cursos de capacitação e bolsas para que ele possa se profissionalizar e aí, então, romper o ciclo da pobreza e iniciar um trabalho digno, decente, né, em alguma outra atividade. E é isso. Eu agradeço a oportunidade, também me coloco à disposição para perguntas. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Assim, é muito bacana falar para esse tipo de público, porque é um trabalho que a gente desenvolve, um trabalho muito penoso, difícil, né, para a gente, é um trabalho muito angustiante, porque quando a gente chega no local, eu sempre digo assim, a gente, quando tem a denúncia e vai, que a gente monta toda a operação, eu sempre penso assim, tomara que eu não encontre, mas não porque se eu não encontrar vai dar menos trabalho para mim, mas é porque eu não gosto, me faz muito, é muito triste você encontrar sujeitos, pessoas naquelas condições que a gente, infelizmente, encontra. Mas é o que a gente faz e é o que a gente tem que fazer. E um último comentário, voltando ao início do texto, que a gente falou de que o trabalhador, ele é um sujeito de direitos, na concepção atual, mas ele não era até então, até a Lei Áurea. Mas fica aqui um tema para a gente refletir. Antes da Lei Áurea, se acontecesse um crime, o trabalhador era penalizado. Então, ele era um sujeito para a lei penal, mas ele não era um sujeito para a lei civil, né? Para a lei civil, ele era apenas uma propriedade. E, infelizmente, essa coisa da superexploração e não enxergar o outro como um sujeito de direitos, apenas como um sujeito que pode ser punido por algum crime, é o que a gente tem que quebrar, é o que a sociedade tem que evoluir para que não aconteça mais e então se passe a ter a dignidade humana como o maior valor depois da vida.
Tá bom? Obrigada. Fico à disposição aqui para as perguntas. Bom, gente, agora elas, né, tanto a Juliane quanto a Daniele, estão disponíveis para responderem perguntas que, né, caso vocês tenham. Eu vou me desculpar novamente, porque eu acabei perguntando, esqueci de deixar para o final. Mas esse é o momento. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, quiser fazer algum comentário, né, alguma coisa, essa é a hora. Nós temos exatamente, são 11h30, né? Nós temos 15 minutinhos, que a gente combinou de ir até 11h45, então temos 15 minutos para, né, para a gente... eu queria saber qual é a pena de uma pessoa, por exemplo, além de ter que pagar né, as coisas, né, trabalhistas, e paga o dinheiro, isso e aquilo, tem prisão? A pessoa vai presa? Como é que ela é punida, além de ter que fazer o pagamento dessas coisas, ela é presa? O trabalho infantil... Desculpa, Júlia, acho que você ia falar, né? Não, fala do infantil primeiro. O trabalho infantil, infelizmente, ainda não... A exploração do trabalho infantil, por si só, não é um tipo penal, não é crime. Você pode tentar enquadrar em outras situações, né? Como exploração sexual, se for o caso, aliciamento para tráfico de drogas, enfim. Mas a exploração do trabalho infantil não é crime, é um ilícito trabalhista, né? Passível de indenização. E existem inúmeros projetos no Congresso Nacional tramitando com essa finalidade, porque eu acho que tem que ser crime, sim, porque explorar, não os pais, porque os pais que colocam o filho no trabalho estão em situação vulnerável, mas o explorador, aquele que se locupleta, que ganha dinheiro com aquele trabalho infantil, né, e a pretexto de dar oportunidade. Estou dando oportunidade para esses jovens. Por quê? Se a gente tem tanto desemprego, por que você prefere contratar criança e adolescente numa situação de mão de obra abundante, farta, adulta? Porque você quer uma mão de obra barata e dócil para você explorar. Então, essa pessoa que explora está roubando o presente e o futuro dessa criança, desse adolescente. Então, tem que ser penalizado. É um criminoso, sim, mas atualmente, infelizmente, no que se refere ao trabalho infantil, não existe um tipo penal no Código Penal específico tipificando, caracterizando essa conduta como crime. E já no trabalho escravo é diferente, é um tipo penal, né? Como eu coloquei na apresentação, em 2000, é uma lei relativamente recente, né? Se considerarmos a nossa legislação e a nossa história, e a pena de reclusão de 2 a 8 anos. A prisão ela pode acontecer no momento da operação, em flagrante. Qualquer um, né, dos agentes, dos órgãos que participam, pode prender em flagrante o empregador, mas muitas vezes o empregador não está no local, né, no momento da operação, aí não acontece o flagrante, e também, às vezes, essa prisão não acontece com tanta frequência, porque prendeu o empregador vai impossibilitar com que a situação dos trabalhadores seja resolvida. A gente busca o pagamento e a indenização e a recolocação do trabalhador, ou o encaminhamento dele de volta para casa o mais rapidamente possível. Às vezes, essa prisão pode inviabilizar. A nossa esfera é a esfera dos direitos sociais. Por isso que eu disse que, às vezes, o Ministério Público Federal também vai nas operações, porque a exploração do trabalho escravo é um crime da esfera do Ministério Público Federal. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Essa é a hora. Essa é a hora. Kátia, eu posso fazer? Claro! Olá, Juliana, olá, Daniele. Primeiro, parabenizar pelo trabalho bonito de vocês. Na verdade, é uma pergunta que sai um pouco do escopo, mas levando em consideração que é uma palestra para uma aula, né, para ensino médio, mais de um aluno do ensino médio aqui já avisou, já nos trouxe essa ideia de fazer o direito, assim, uma vez dentro do direito, qual o caminho que eles seguem para trabalhar nessa área de trabalho infantil, ou então de exploração, especificamente para o Ministério Público do Trabalho, né? Se eles tiverem interesse em desenvolver esse mesmo trabalho que vocês. Para atuar enquanto Ministério Público, é necessário fazer direito, né? E depois um concurso público para procurador do trabalho. Concurso público
de âmbito nacional, em que os aprovados podem ser lotados, conforme a disponibilidade de vagas, em qualquer um dos estados da federação. Agora, é possível também atuar nessas questões de trabalho infantil e trabalho escravo em outras instituições ou organizações, né? Você pode atuar como auditor fiscal do trabalho, como juiz do trabalho, que você não vai lidar exclusivamente com isso, mas também pode vir a enfrentar isso, como membro do MPF, né, que tem atribuição criminal para atuar nessas questões. Você pode atuar numa organização não governamental também, né, que tem atribuição de combater o trabalho infantil, o trabalho escravo. Então, assim, o leque de possibilidades é muito grande, mas para atuar como Juliane e eu atuamos, né, aí precisa fazer o concurso de procurador do trabalho, que é exclusivo para bacharéis em direito. E eu recomendo, sou muito feliz no que eu faço, apesar das frustrações cotidianas, e acho que Juliane também, né? A gente é aquela história do copo cheio e copo vazio, né? A gente vê assim, nossa, quanta criança trabalhando, 2 milhões de crianças trabalhando, meu trabalho não tá dando resultado, mas cada criança que você consegue retirar do trabalho infantil e encaminhar para programas governamentais e retornar para a escola é um ganho. Então, assim, é questão de como enxergar o copo, né? A gente está fazendo a diferença, com todas as frustrações, com todas as limitações, mas a gente está fazendo a diferença. É um trabalho que tem um conteúdo ideológico muito forte, não ideológico partidário, mas ideológico mesmo, de acreditar naquilo, de se sentir agente de transformação social, né? Então, eu recomendo, para quem gosta dessa área de humanas e pretende fazer direito, é uma grande possibilidade de carreira, porque traz, né, uma segurança financeira, que, enfim, todo mundo almeja, no regime capitalista não tem como ser diferente, mas traz uma satisfação pessoal muito grande também, que é importante, né, encontrar essa satisfação no trabalho. Eu só queria saber o seguinte, a gente vê essas crianças lá na rua vendendo bala, né? Vocês mostraram uma foto, inclusive, do garotinho, né? Com uma cestinha. Tá uma impotência tão grande. A gente sabe que ele não era para estar ali, a gente sabe disso, mas assim, o que fazer, né? O que fazer? Como tirar aquela criança dali? Quer dizer, sempre você chega, você aproxima da criança, mas ele está sem o pai, ele está sem o responsável ali, você sabe que ele não tem assim, outras opções. O que a gente, enquanto cidadão, o que a gente pode efetivamente fazer para aquela criança não estar ali? O primeiro passo, Miss Souza, é não achar aquilo normal, é internalizar que aquilo é uma violação de direitos e que não pode acontecer, né? Uhum. E a partir desse reconhecimento, é denunciar. Denunciar é movimentar os agentes, as instituições, para que atuem frente a isso. Então, existe um canal de denúncia chamado Disque 100, né? Da Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, que nos encaminha essas denúncias que chegam. Nesse aplicativo que Juliane noticiou também, MPT Pardal, também é possível fazer denúncias. As denúncias acabam chegando, ou na página da Procuradoria aqui do MPT, www.mprj.mp.br. Então, é possível denunciar, é necessário que esses casos cheguem ao nosso conhecimento para que a gente possa atuar. E, concretamente, o que é possível? Respondendo, né, especificamente a tua angústia. Você vai lá naquela situação, você vê o que está acontecendo, você encaminha essa criança ou adolescente para um programa governamental que condicione, aí você vai exigir do Estado uma política pública que dê assistência àquela criança e àquela família, porque se a criança está lá, a família também está em situação de vulnerabilidade. Então, é preciso encaminhar para programas governamentais que deem assistência à sua família. Isso é função do Estado, né? Então, não é chegar lá e multar e penalizar a família, não é disso que se trata, é da assistência que essa família está necessitando. Mas para que essa assistência aconteça, a gente precisa ter conhecimento disso. Tem situações em que não adianta. Então, assim, um menino que ganha como aviãozinho no tráfico, mesmo sabendo que vai morrer cedo ou vai ser preso, ganha R$1.000 por semana, muitas vezes ele vai resistir a sair daquela situação, né? Sim. Mas acontece também, sabe, Miss Souza? Já teve situação em que meninos foram retirados do tráfico para ganhar um salário mínimo
e deram testemunhos assim maravilhosos. Um deles falou que a primeira vez que ele teve uma carteira de trabalho assinada como aprendiz e um cartão de banco para receber a bolsa aprendizagem, ele se sentiu gente pela primeira vez. Então, assim, é muito forte isso. Ele falou, eu ganhava muito mais, mas eu não era gente. Eu não era gente. Então, às vezes, a gente desiste antes de sequer tentar, né? Se você, sem menino, você consegue salvar um, salvar dois, salvar 10, claro que o ideal é salvar todos, mas a gente tem que acreditar, né, de que é possível fazer a diferença, pelo menos em relação a algum desses garotos. Então, eu conclamo com vocês, a primeira coisa, não achar normal criança mendigando, criança vendendo coisa, criança fazendo malabarismo no salão, coisa. Não é porque eles são pobres que esse é o destino delas. Não é. A gente tem que lutar para mudar esse destino, né? E aí, denunciando para que as instituições façam a sua parte. É isso. Aí, por exemplo, a gente viu o garoto lá, a gente liga para o 100, a gente, né, o Disque 100. Normalmente, e aí vocês... isso. Normalmente, aquele garoto que está lá, ele está lá sempre, né? Então, é possível, claro que existe assim uma certa mobilidade nesse tipo de atividade, mas em geral eles meio até que dividem os pontos, né? Tem um explorador por trás que diz aquele ponto é meu, aí ele alicia garotos para trabalhar para ele, não para a família, mas para um explorador mesmo. Então, e chegam denúncias para nós. Eu recebi esses dias até uma denúncia na Barra da Tijuca, perto de um hotel. Então, o denunciante falou especificamente, tem um lugar que passo todo dia e tem menino pedindo dinheiro e menina se oferecendo para programas sexuais e tudo. Então, aí a gente aciona Conselho Tutelar, aciona a Fiscalização do Trabalho, a assistência social através do CRAS ou CREAS. Então, aí bota o bloco na rua para trabalhar para resolver isso, tá? Tá, perfeito. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu ainda tenho mais um, foi um comentário de um aluno na sala de aula, que eu agora não vou me lembrar quem foi. É válido essa coisa de saber que uma empresa utiliza o trabalho escravo, o trabalho infantil, e aí vamos boicotar, vamos fazer um movimento para fazer com que as pessoas não comprem a roupa, ou aquela maquiagem, ou aquele sabonete, ou aquele qualquer coisa, né, que seja comercializado, quando a gente sabe que existe uma lista de empresas que usam trabalho infantil, existe uma lista de... Quer dizer, se a gente quiser boicotar, porque eu sei que aceita o trabalho infantil, isso é uma forma também de mobilização social? É por aí mesmo esse caminho? Olha, com relação ao trabalho escravo, como eu falei, existe a tal da lista suja, né? E ali elenca os exploradores, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas que, de alguma forma, já houve constatação e sem possibilidade de recurso de trabalho escravo. Então, existe. Por quê? Para dar transparência para a sociedade, quem são os exploradores, e também para que essas empresas elas tenham mais dificuldade em conseguir financiamentos públicos e tudo mais. Existe a questão do trabalho escravo, assim como o trabalho infantil, como a Daniele falou, ela também acontece por uma questão de concorrência desleal, né? Então, assim, uma grande grife, vamos pensar na indústria têxtil, né? Uma grande grife que vende suas roupas, né, em lojas caras, de shopping e tudo mais, que compra a gente chama de facção, né, de facções de costura que explora o trabalho de imigrantes e que fazem aquele trabalho por centavos. Uma peça que custa centavos é vendida 200, 300 vezes mais cara. O que acontece? Isso é concorrência desleal, né? Então, além da questão da dignidade humana, a gente também está lidando com uma concorrência desleal no mercado. Então, a sociedade toda acaba sendo envolvida aí, né? Tem esse aspecto econômico, financeiro também a ser levado em conta. E hoje em dia a gente vive muito nessa cultura do cancelamento. Eu mesma, pessoalmente, eu não consigo entrar mais em lojas em que já houve constatação de trabalho escravo, ou mesmo comprar produtos que eu sei que aquela empresa né, explorou o trabalho escravo, muitas vezes na pecuária, a carne vinda de determinado lugar. Eu mesma não me sinto bem como cidadã para consumir esse tipo de produto. Então,
Assim, a gente não é um incentivo a isso, eu acho que é uma reflexão que cada um pode fazer nesse sentido de saber que existe ali a questão da dignidade humana aviltada, existe a concorrência desleal, o lucro que aquela indústria está levando, né, em cima da exploração, enfim. Eu acho que o boicote é uma ferramenta importante de cidadania, né? Claro que não como única iniciativa, né? Eu falei aqui da importância de denunciar, de botar a máquina do Estado para funcionar e tentar resolver aquela situação, mas é importante, porque tem empregadores que só doendo no bolso é que sentem, né? E a gente tem um caso bem rumoroso da rede Zara, que foi denunciado como se utilizando de trabalho escravo, tem o quê, Juliana? Uns 10 anos, né? Não sei. Uns 8 anos. E houve ampla divulgação na mídia, houve amplo boicote dos consumidores. Os consumidores têm muita força. A gente, às vezes, não se reconhece como forte, né? Parece que somos muito vulneráveis frente às empresas, que eles fazem um favor para a gente. Não, a gente tem muita força. E houve um amplo boicote, e isso forçou a Zara a fazer um acordo bem interessante com o Ministério Público, né, tanto de indenização pelo dano moral coletivo causado pelo trabalho escravo, como para regularizar suas cadeias, né, de fornecedores e tudo. Então, às vezes é uma ferramenta importante, sim. Eu acho que os consumidores têm que ter essa consciência e têm que se unir mesmo, para as empresas saberem que não é assim, eles fazem o que querem e nada acontece, né? E às vezes doendo no bolso, se consegue mudar uma cultura mais do que pela conscientização, mais do que pela punição criminal, enfim. E também quando assim uma prática ela é repetida e ela é normalizada dentro de um setor, de um setor econômico ou de um ramo de uma atividade econômica, ela acaba se tornando continuada. E aí uma série de investigações, de atuações, de operações e também de movimentos de cancelamento em cima daquela situação faz com que aquele segmento econômico passe a adotar outro tipo de prática. Então, esse caso da Zara, a gente não tem problema em falar porque ele se tornou público. E logo em seguida, outras grandes grifes também foram condenadas por exploração de trabalho escravo, como, né, 7 anos atrás, e aí diminuiu drasticamente aquele tipo de exploração, reduziu o volume de denúncias e de oficinas, né, também da exploração dos imigrantes, assim como aconteceu nas pastelarias do Rio de Janeiro. As pessoas, a maioria aqui na sala, são jovens, provavelmente eram muito jovenzinhos e muito crianças, não vão lembrar, mas foram, ao longo de entre 2 a 3 anos, muitas operações que identificavam sempre trabalhadores chineses nessas condições, e aí houve toda uma mudança, né? Houve toda uma adequação daquele setor. Então, acho que é válido, sim, também. Eu acho que mais do que um cancelamento é o consumo consciente, né? Isso. O consumo consciente é saber onde comprar, saber de quem você está comprando, saber a procedência daquele produto, porque no caso dessas grifes aí, da indústria têxtil, que exploravam mão de obra escrava, não era nem para baixar preço, porque os preços eram altos, né? A gente pagava muito caro pela exploração, quer dizer. Então, o consumidor tem que ser mais consciente dos seus direitos e de onde vem o produto que ele consome. Eu acho bem importante isso. Perfeito. Meninas, olha só, são 11h45, e aí 11h45 aqui, eu acho que o meu já está quase 46, os alunos também agora ainda tem mais uma aula, né? Tem 10 minutinhos, mas daqui a pouco eles têm aula. E assim, em nome da nossa escola, em nome dos alunos, em nome de todos, eu gostaria, assim, muito de coração agradecer Juliane e Daniele por esses momentos aqui com a gente. Aí eu acho que já tem aluno aqui batendo palma. Gostaria de agradecer muito, de verdade. Eu acho que foi muito, assim, muito engrandecedor, foi muito esclarecedor. E, assim, falar em sala de aula com os alunos, a Miss Souza trazer o assunto, que é um assunto que me incomoda muito. Eu sou da educação, eu estou aqui, né, como educadora, falando com eles, mas, assim, alguém que faz, alguém que bota a mão na massa, alguém que sabe, né, que tem dados estatísticos, alguém que trabalha nisso, que trabalha nesse setor, tem muita propriedade para falar. Muito, mas muito obrigada
de verdade. Estamos antenados que dia 12 de junho é o Dia, né, Internacional do Combate ao Trabalho Infantil, então a gente já sabe disso, então essas coisas são muito importantes que eles saibam, né? É uma reflexão e é exatamente isso que a gente quer exatamente isso, que seja uma reflexão. Queridos, muito obrigada, professores, alunos, e aí um grande abraço, um bom final de semana para todos.